Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite, meu nome é Lucas, sou da comunidade Cordeiro de Deus. E hoje a palavra do Senhor será direcionada aos nossos corações de uma maneira poderosa. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi. E chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quando o Espírito Santo colocava no meu coração essa palavra, eu atravessava um momento da minha vida de muita dificuldade, muita opressão maligna, e muita tentação carnal também. Essa palavra nasceu numa noite em que eu estava meio desviado do foco da palavra do Senhor, desviado do meu ministério, e o que o Espírito Santo alimentava no meu coração. E o nome dessa mensagem que hoje o Senhor coloca no meu coração é: lugar de profeta não é na caverna. E meditando um pouco nessa passagem de 1 Reis, capítulo 19, nós podemos ver, quando eu olho para o profeta Elias, eu enxergo nele uma pessoa comum, uma pessoa normal, mas uma pessoa que tinha uma chamada de Deus na vida dele. O profeta Elias, apesar dele ser conhecido por maravilhosos milagres e poderosos prodígios na presença do Senhor, chegou um dia na vida dele que ele se encontrou dentro de uma caverna. E o que levou esse profeta a entrar dentro dessa caverna? O que levou esse profeta a ser amedrontado por essa palavra que o levou para dentro dessa caverna? O que aconteceu para ele ir para dentro dessa caverna? Essa palavra que eu li aqui, em 1 Reis 19, ele recebe uma ameaça do rei Acabe e de Jezabel, sua mulher. Que ameaça foi essa? Dias anteriores desta ameaça, o profeta Elias, ele tinha sido levantado por Deus com poder e autoridade para destruir todos os altares de Baal que estavam sendo levantados em Israel. Baal na Bíblia significa o Senhor das moscas, o Deus com D minúsculo, que traz sobre o povo de Deus um sentimento e um desejo de buscar o Deus verdadeiro, mas numa coisa errada. Mosca na Bíblia significa podridão. Mosca na Bíblia significa sujeira e coisas maculadas no mundo espiritual. Então, quando o povo de Israel se coloca debaixo de uma adoração ao rei Baal, ao Deus Baal, a visão do povo de Israel estava sendo totalmente uma visão idólatra. E o que Deus fez com esse homem profético que foi Elias? Deus levantou um homem natural, um homem normal, mas que recebeu uma palavra profética. E a partir do momento que ele recebeu uma palavra profética, ele deixou de ser normal, deixou de ser natural e passou a caminhar no sobrenatural. Esse é Elias. Elias se levantou numa autoridade, numa ousadia tão grande, que ele desafiou os profetas de Baal. Ele desafiou os profetas de Baal e de Azera, profetas que tinham denegrido o nome do Deus de Israel. O Deus de Israel foi o Deus das maravilhas do passado de Israel. O povo de Israel, andando com Deus, viveram as maiores experiências poderosas
na presença do Senhor. E quando o povo se dobra, se curva diante de Baal, a nação israelita começa a entrar em decadência. A nação israelita começa a tomar uma atitude de declínio espiritual. E o declínio espiritual, ela atinge todas as áreas das nossas vidas. Quando nós deixamos de orar, deixamos de adorar a Deus, a nossa vida financeira, a nossa vida de relacionamentos, a nossa vida emocional, a nossa vida psicológica começa a ser casa de demônios. A nossa vida espiritual não tem mais a blindagem do Espírito Santo. Então nós passamos a ser vulneráveis no campo espiritual. E essa era a realização do povo israelita. O povo israelita estava vivendo nessa realidade. Essa realidade que estava trazendo sobre o povo de Israel uma atitude de idolatria espiritual. Então, quando o profeta Elias é levantado, Deus usa ele para desafiar os profetas de Baal. E nesse desafio é usado o fogo. Elias vira para os profetas de Baal e fala assim: o Deus que responder com fogo será o Deus verdadeiro e deve ser adorado em Israel. Aí, nessa passagem, acontece que os deuses de Baal e Azera começam a entrar em ação, mas nada acontece com o clamor dos profetas de Baal. Os profetas de Baal clamam de dia por um longo período, rasgam suas vestes, cortam a sua carne, começam a sangrar, gritando ao Deus Baal para que se manifestasse e trouxesse fogo sobre aquele lugar, mas nada aconteceu. Só que de repente, na unção profética, Elias se levanta e diz, se dirige a Deus e ergue uma oração simples. Além disso, ainda joga água nas talhas que estavam ali, nos córregos que estavam ali. Ele dirige uma oração de menos de 1 minuto. E Deus envia fogo naquele lugar. E o fogo consome aquele lugar e todos ali podem ver que o Deus verdadeiro é o Deus de Elias, é o Deus de Israel. Mas só que depois dessa situação, aí que vem a palavra que trouxe medo ao coração do profeta. O profeta Elias, depois que venceu os profetas de Baal, ele recebe uma palavra amedrontadora no coração dele e ele fica meio que deprimido, meio que depressivo e resolve fugir. Ele foge para uma caverna no meio do deserto. Então, em primeiro lugar, nós não devemos ter atitudes de Elias. As primeiras atitudes de Elias nós devemos ter, mas as segundas, as demais atitudes que ele teve causaram todo tipo de malignidade no ministério dele. Então, quando Elias se coloca dentro da caverna, nós podemos analisar na palavra de Deus que Deus levanta o profeta Elias não para ser medroso. Em primeiro lugar, Deus não admite profeta medroso. Se Deus tem nos levantado, se Deus tem te levantado como uma palavra profética, não tenha medo da chamada do Senhor. Não tenha medo de Deus te usar para fazer grandes coisas ou coisas pequenas mesmo. No versículo 7 nós lemos assim: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a andar. Quando essa palavra entra dentro do coração do profeta, ele ainda estava num momento de decisões na vida dele, num momento de batalha espiritual e emocional. Quando ele olha para o lado e vê que Deus ainda não desistiu dele, e que sobre ele ainda existia uma palavra profética que queimava dentro do coração dele, ele começou a se alimentar daquela palavra. Ele começou a viver aquilo que aquela palavra começou a movimentar dentro do coração dele, aos poucos. Então, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de medo que tem travado as nossas vidas, que tem travado a tua vida, te fazendo perecer, te paralisando, todo espírito de paralisia vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. Porque o espírito que conduziu Elias naquele lugar
vai ser o Espírito que vai conduzir as nossas vidas a partir dessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Quando nós andamos debaixo dessa palavra, debaixo dessa visão profética, todo espírito de medo é derrotado nas nossas vidas. Porque o medo, ele traz sobre as nossas vidas a paralisia. O medo é um sentimento que cega os nossos olhos. O medo impede a gente de enxergar a verdade. Assim como no Novo Testamento os discípulos tinham medo de fantasmas no mar, quando eles estavam pescando, e eles se depararam com Jesus e pensaram que era um fantasma, assim muitas vezes é o nosso medo. A gente olha para uma coisa e enxerga outra. Na verdade, muitas vezes, essa situação que está paralisando a nossa vida, que está nos deixando, que está te deixando com medo, é o grande livramento de Deus na sua vida. Por isso, então, em nome de Jesus Cristo, o medo não pode existir na vida de um servo de Deus. E se esse medo tem paralisado a nossa vida, se esse medo tem paralisado a tua vida, essa é a noite, agora, em nome de Jesus, que esse espírito de medo cai por terra. E em segundo lugar, a palavra de Deus traz coragem. A partir do momento que nós vencemos o medo, o Senhor coloca coragem no nosso coração. A palavra do Senhor, no versículo 8, diz: e andou 40 dias e 40 noites. Quando o profeta Elias rompe com esse espírito de medo, ele começa a viver na coragem do Espírito Santo. Nós devemos andar na velocidade do Espírito Santo. Quando nós andamos na velocidade do Espírito Santo, a nossa vida começa a caminhar de glória em glória, de vitória em vitória. Por quê? O pecado é o que mais ocasiona sobre nós o peso espiritual. As nossas pernas ficam pesadas espiritualmente. E Deus, quando Ele derrama sobre nós esse espírito profético, como derramou sobre a vida de Elias, a glória do Senhor entra dentro dele e ele passa a andar na coragem. E a coragem é uma virtude do Espírito Santo dentro do nosso coração. Quando nós andamos na coragem do Senhor, Deus começa a realizar maravilhas. Foi assim desde o início. Abraão precisou ter coragem para sair da sua tenda, quando recebeu a palavra de Deus. Sai da tua terra, da tua parentela, Abraão, para um lugar que eu te mostrarei. Você não sabe onde que é. Abraão não sabia onde que é. Abraão não sabia para onde ele iria, mas a coragem e a confiança no Senhor foi que o tirou daquela tenda e o levou para um lugar onde ele não sabia. Deus, naquele lugar, naquela hora, naquele momento, diz uma palavra ao coração de Abraão, e Abraão precisou de coragem. O povo de Israel, quando estava diante do Mar Vermelho, com o exército dos egípcios atrás deles, trazendo a opressão, com perigo de morte, Deus só disse: eu ordeno ao povo que marche. O povo precisou de coragem para entrar e pôr os pés naquele mar. E é assim com todos os profetas da Bíblia, todas as pessoas. Jesus, o Getsemane, suando sangue, ele precisou ter coragem para aceitar o cálice de Deus. E é isso o que falta para a igreja de Cristo neste século 21. Coragem. Coragem de pregar a palavra. Coragem de não ter vergonha. Coragem de não pagar mico. É esta palavra, é esta coragem que tem que encher os nossos corações. Porque a partir do momento em que a coragem do Senhor se apodera da vida de um servo de Deus, não há demônio no inferno, homem na terra, que possa impedir essa unção de ser alastrada sobre a terra. Então, em nome de Jesus Cristo, receba no seu espírito essa coragem. O espírito de coragem. Acorde de manhã com essa coragem no seu espírito, na sua alma. Coragem para vencer o trabalho, coragem para vencer na escola, coragem para vencer as tentações, coragem para dizer não para Satanás. Coragem, em nome de Jesus Cristo, para pregar a palavra de Deus, sem vergonha e sem timidez alguma. Porque a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo faz uma oração muito bela e assim proclama que o Senhor dê livre curso para a pregação da palavra. E nos Atos dos Apóstolos, os apóstolos fazem uma oração para que Deus
confirme a pregação dos apóstolos com sinais, prodígios e maravilhas. E é isso que vai acontecer com aquele que se levanta em coragem. Nós devemos pregar a palavra com desassombro e com uma coragem poderosa do Senhor. E em terceiro lugar, a experiência com Deus nos leva à ação. Toda experiência com Deus nos leva à ação. Não existe essa história mais de que quando nós entramos na presença do Senhor, nós queremos ficar ali e não levar essa presença, essa palavra para ninguém. Não existe fé sem ação. O apóstolo Tiago diz que toda a fé sem as obras é morta. Por quê? Por que é morta a fé sem as obras? Porque as obras são a manifestação da fé no mundo físico, no mundo visível. Fé sem obra é morta, mas a obra também sem fé é morta. E por isso que nós devemos andar com essas duas muletas espirituais, a fé e as obras. Devemos ser pessoas de ação. E Deus tem uma ação apostólica sobre as nossas vidas nessa noite. Assim como Elias, se levantou com poder para vencer as artimanhas de Satanás através da vida de Jezabel. Assim como Elias se colocou de pé diante das tribulações, de pé diante das ameaças que recebeu de morte, assim vai ser em nome de Jesus nas nossas vidas. Deus vai nos colocar de pé para vencer, para agir. Deus quer levantar as nossas vidas para fazer coisas maravilhosas, para fazer coisas proféticas. Nós somos sinais de Deus nessa terra. Nós não nascemos para viver trancados dentro de casa ou pregando somente dentro de igrejas. Nós nascemos para viver Atos dos Apóstolos em pleno século XXI. 2012 é o ano do Atos dos Apóstolos. Em nome de Jesus. O mesmo Espírito que tirou Elias daquela caverna é o Espírito que vai te tirar hoje dessa caverna que você está vivendo. Essa caverna do medo, essa caverna da angústia, essa caverna da depressão, essa caverna do pecado que está te travando em nome de Jesus Cristo. Deus vai te levantar com poder e glória para você viver as promessas do Senhor. E quando nós vivemos essas promessas, quando nós nos levantamos em coragem e quando nós vencemos o espírito de medo, nós somos escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. A partir do momento que nós deixamos todas as cavernas das nossas vidas, nós saímos em direção ao cumprimento das nossas promessas. Com certeza você tem promessas de Deus na sua vida. Com certeza Deus te fez promessas. E em nome de Jesus Cristo, eu não quero que você morra antes que essas promessas se cumpram. Como que eu faço para viver essa promessa? Como que você faz para viver essa promessa? Em santidade e justiça na presença do Senhor. Não há outro meio, não há outro método de se viver as promessas de Deus sem a santidade. A palavra do Senhor diz que sem a santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A palavra diz também que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, sai dessa caverna que você está vivendo. Sai dessa caverna do marasmo que você está vivendo. Sai desse desânimo em nome de Jesus. Se levanta para viver a bênção do Senhor. Se levanta para viver a palavra profética do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, viva essa vitória de Deus 24 horas por dia. Em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.